Ellen, nesses anos da sua profissão, tem algumas coisas que. Algumas partes ruins dessa profissão? O que você me fala? Tem uns percalços, Tem né? alguns Com percalços. certeza, com certeza. Eu falo que, assim, o correspondente bancário, gente, as pessoas acham que é muito fácil, sabe? Lá em Rio Verde mesmo, direto, abre correspondente bancário. Só que fecha muito correspondente bancário. É, se você for trabalhar como correspondente, você realmente tem que gostar. Você tem que gostar de estar ali. Porque não é fácil. Lidar com pessoas não é fácil. E lidar com dinheiro não é fácil. Com dinheiro Principalmente dos dinheiro outros. dos outros. É verdade. É complicado, sabe? Eu não vou falar que é mil maravilhas, não. Não é mil maravilhas. A gente passa uns perrengues, só que assim, eu sou assim, apaixonada, né? Eu sou suspeita. Falei, gente, 10 anos tem que gostar, né? Nossa Senhora, imagina você ficar num trabalho que você não gosta. E eu tenho esse cuidado com as meninas que trabalham lá no escritório. Por quê? Eu sempre converso com elas, pergunto como que tá se sentindo. Porque acaba que tem uma pressãozinha ali dos Sim, sim. clientes, né? Tem uma pressão em cima da gente. Então, é muito importante você saber o que que a outra pessoa tá sentindo. Por quê? Eu já fui funcionária e, assim, já teve momentos que eu, né, estava super desanimada, super triste. E é comum, toda profissão tem isso, Claro, né? verdade. Mas não é fácil. Falar pra você que é fácil, que é de boa, não é não. Tem dia que eu chego naquele escritório lá que, nossa senhora. Só que é gratificante, é bom, sabe? Gosto de trabalhar. Ver a pessoa realizando o sonho, né, cara? Gente, os meus primeiros processos de financiamento, nossa, sou muito emocionada, né? Mas meus primeiros processos de financiamento, eu chorava quando finalizava. Tem uma parte do processo que se chama conformidade, que a gente manda toda a documentação ali para conformidade. O contrato, ele só pode ir para a agência depois que voltar conforme. Então, a conformidade era assim, no correspondente à etapa final do processo. E aí eu sempre recebo a notificação no meu e-mail quando volta o contrato conforme. Os primeiros processos, nossa, que alegria da minha vida era receber um e-mail de conformidade. Não, os primeiros eu chorava de emoção, falei, nossa, finalizei. Porque assim, para mim entrar no mercado imobiliário foi muito difícil, não foi fácil. O Verde é um mercado assim, eu acho muito fechado. Então eu tive realmente que lutar para conquistar o meu espaço ali. Então ver os meus primeiros processos voltando conforme é como se fosse ver um filho começando a andar. Mas assim, foi muito legal, sabe? É muito legal. Todo processo que a gente finaliza é uma emoção diferente. É E, muito bom. tipo, a gente fala em sonhos e desde a pessoa que quer um crédito pra comprar uma moto, comprar um carro, comprar alguma coisa em casa que tá precisando, de fato, a comprar a própria casa, né? E Sim. teve algum cliente em específico que te marcou, que você lembra ao nome, a história e o que que tava passando? De financiamento, assim, até Ou que. consignado que seja, não tem Uhum. problema. Consignado tem muitos, né? Porque Uhum. assim, durante todo esse período. Mas acaba que o consignado, ele é para aquela pessoa ali que precisa de algo na emergência, na urgência, né? Verdade. Então, ao longo desses anos, nossa, é igual eu falo, a gente já fez empréstimo para fazer cirurgia, para questão de saúde, questão grave mesmo. Já perdi muitos clientes de financiamento, de consignado, né? Durante a pandemia mesmo. E, assim, sempre tem, mas teve um que me marcou, assim, foi até um do INSS, ele era aposentado do INSS. Ele estava fazendo um processo, ele ia pegar na época uns 8, 9 mil reais para tratar da saúde. E eu fui até a casa dele, conversei com a filha dele, ele estava lá, e ela comentou que ele estava com um problema sério de saúde. E aí. Só que assim, não parecia, sabe, que ele estava com um problema. E aí ele foi, assinou o contrato, encaminhei pra agência, e aí ficou faltando uma assinatura dele. E aí eu tentava contato com a filha, nada, nada, nada. E aí eu falei, eu vou lá, né, na casa dele, porque já tinha uns dias já eu não conseguia contato com ela. E aí eu fui lá na casa dele, ele tinha falecido. Eu lembro dele, assim, direitinho, assim, de ir lá, conversar com ele. E realmente é uma pessoa que não parecia que estava doente, sabe? E aí eu fiquei, gente, será que o processo. Aí na época, quando foi mais no começo, assim, eu me envolvia muito com os clientes, né? E aí eu fiquei, gente, será que talvez por o contrato ter atrasado, né? Será que ele não precisava do dinheiro para fazer alguma coisa? Eu fiquei muito tempo pensando naquilo.
Então foi um cliente que me marcou. Pensava, será que se tivesse liberado o dinheiro para ele, ele teria conseguido fazer o que ele queria e tal? Mas enfim, né, aconteceu isso. E tem sempre uns que marca, né? Eu tenho uma cliente também, inclusive ela quer fazer um financiamento habitacional agora. E aí, sempre que eu vou na casa dela, nossa, é uma alegria, como se a gente tivesse, assim, aquela relação de infância mesmo. E agora ela quer fazer um financiamento. Então, eu já tinha uma boa relação com ela no consignado. E ajudar ela a fazer um financiamento, realizar o sonho da vida dela, realmente vai ser algo que vai me marcar mais, né? Então, sempre tem aqueles, assim, que a gente tem uma afinidade maior, né? E Tem uma relação maior, né? isso. E dos processos de financiamento, existe as modalidades, você falou das modalidades, e existe vamos falar assim, os modelos, né? Que tem o principal, né? Minha Casa Minha Vida, que ainda é assim, né? Ou Casa Verde e Amarela hoje, né? Minha Casa Minha Vida. Mas volta pro Minha Casa Minha Vida de novo, né? Porque esse... Tô sabendo coisa, né? Não, depende do presidente, essa que é a verdade, né? O nome depende do presidente para levar o nome dele junto. E o outro que é o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Brasileiro. Poupança e Empréstimo. Exatamente. Qual que é o que mais sai lá na correspondente sua? Sem dúvidas, SBPE. Eu fiz 2 processos só do Casa Verde e Amarela. Mas não por falta de procura, e sim por falta de imóveis para enquadrar no programa. Lá em Rio Verde o teto é 191 mil, né? E não tem. As casas tudo mais caro, então. É, O custo lá é maior, a custo da mão de obra. assim, imóveis é no mínimo uns 220, sabe? É difícil de achar. Então eu tive 2 processos só, que foi no Casa Verde e Amarela. E agora, em 2023, a previsão é que tenha um aumento, né, nas linhas do FGTS, que é o Casa Verde e Amarelo, Minha Casa Minha Vida. Então, eu acredito que agora a gente vai contratar mais. Mas, no geral, o que sai mais é SBPE. Por conta do valor dos imóveis, não por falta de procura. E, por exemplo, uma pessoa que trabalha num cargo público, tipo assim, em vez de ela fazer esse tipo de financiamento, ele faz um consignado ou não? Até que não, porque no financiamento a gente consegue liberar valores bem maiores. No consignado, o cliente fica limitado à margem dele. O que que é a margem? O cliente pode comprometer até 30% do salário dele em parcela. Entendi. Então, dependendo do salário da pessoa, não sai um valor alto, né? Então, acho que de consignado, o valor maior que eu já fiz foi 116 mil, mais ou menos, de consignado. O cliente tinha uma margem alta, né? Então, ele pegou esse recurso. No financiamento, não. Normalmente é acima de 200 mil de financiamento que a gente faz, né? Então, tem essa diferença. O consignado é mais para Aham. necessidades E o bom é que no menores. outro modalidade de financiamento, você pode já, tipo assim, usar a renda da sua esposa, se você não der, né? Pode compor renda. Com Isso é interessante. quantas pessoas quiser. E assim, não tem, por exemplo, não precisa ser casado, não precisa Não? ter grau de Não parentesco. precisa? Não precisa. E nem falar que mora junto, assim, por exemplo? Pode financiar uma casa, se quiser. Interessante, Só interessante. que, assim, o que que eu falo pro cliente? Ele tem que estar ciente que todos os participantes são caracterizados como proprietário do imóvel, né? Então, se vocês dois financiaram uma casa juntos, vocês dois são os proprietários do imóvel. Então, se quiser compor renda com filho, com namorado, pai, mãe, não tem problema, pode compor. Não precisa ser casado. E tem limite de pessoas? Limite. Como é que isso? Tem limite. Como é a história? Eu até tava olhando o normativo esses dias pra ver a questão do limite, né? Realmente não tem. Pode compor renda com Bom saber. quantas pessoas quiser. Não, porque isso viabiliza pra mim, não só pra mim como pessoa física, mas pra mim como escritório de engenharia e consultora para os meus clientes. O cara que quer fazer uma construção financiada, ele consegue compor renda não só com familiar. Então, ele consegue juntar um grupo de investidores e conseguir fazer um... Sim, lá em Rio Verde mesmo a gente fez para 3 engenheiros que inclusive estudavam comigo. Eles fizeram um financiamento de construção e o imóvel ficou pronto, eles vão vender. Então, eles compôs renda entre eles. Racha o lucro de 3 ali, pega a próxima já e o... Não, e o mais legal, eu ganhei no financiamento da construção deles e eu vou ganhar no financiamento do cliente do imóvel que eles estão vendendo. É só ganha-ganha. Porque o cliente Isso é bom. ele quer financiar, né? E aí É. nós mesmos vamos fazer o financiamento. Mas
o mais importante é ter os profissionais qualificados para fazer esse processo, porque não é só chegar e fazer. Também tem as normativas construtivas da Caixa também, que, por exemplo, janela a 90 graus lá tem que ficar a uma certa distância, a casa tem que ter certos tipos padrões construtivos. Então, no final das contas, não é só chegar e fazer, né? Não é só chegar e fazer. Tem que realmente ter um responsável técnico qualificado para não ter pendências depois. Aí né? chega lá no processo de correr o venda. risco de não aprovar. Exatamente, uma coisa simples. Tipo assim, a normativa ainda defende, acho que se eu não me engano, ainda defende que janelas a paredes a perpendiculares tem que ser no mínimo a 75 centímetros. Então, uma coisinha simples, você vai lá e coloca uma janela bem no canto, encostadinho, não obedeceu os 75 centímetros, você tem que fazer uma mudança no E imóvel. detalhe, na fase de obra, o engenheiro da Caixa ele vai fazer vistoria também. Então, isso aí, esses erros... Se tiver passado ainda... Vai... Não, isso é a ponto assim que a gente pensar no outro caso, por exemplo, chegou um imóvel pronto aqui, ó, vamos analisar se esse imóvel ele é financiável ou não. Aí é outra história, né? Agora, se o cara conseguir burlar o sistema da Caixa para falar assim, passou no processo construtivo, vamos dizer a realidade. Como é que é a palavra? Subornou o engenheiro lá a ponto de passar alguma... Não vai adiantar, né? É a realidade. Chega lá num processo da venda, você vai dar pinote. Vai ser barato lá. E o que, querendo ou não, não tem? Tem um suborninho. Tem um esquema, tem. Tem um É o esquema. Brasil, né, gente? Aqui é o Brasil, né? Como se diz o Vin Diesel.